Quando se fala de filosofia, tem uma pessoa em específico que sempre se destaca. Porque, afinal de contas, foi essa pessoa que criou todo um direcionamento para o pensamento filosófico. Existe o antes e o depois dele. E é claro que, como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, estamos falando de Sócrates. Esse cara foi um questionador. Uma pessoa que começou a se perguntar sobre o mundo. Mas não mais como nos antigos, os pré-socráticos, se questionavam sobre o mundo físico. Como é que a natureza funciona e a vida. Não. O Sócrates, ele se perguntava sobre coisas humanas. O que é o amor? O que é a justiça? O que é a liberdade? São exemplos de coisas que ele perguntava sobre o mundo. O que é a política? O que é o bem? Até ele, essas questões não tinham sido feitas. E é por isso que ele tem o peso na história da civilização que ele tem. Mas mais do que isso, quem foi o homem Sócrates? Ele era um herói de guerra. Dizem que ele uma vez, quando o exército em que ele estava perdia, pegou um dos seus amigos, o colocou nas costas e correu por alguns quilômetros até conseguir voltar para Atenas. Sócrates, então, apresentava muitas virtudes e era um homem admirado em Atenas até certo ponto. Junto com isso, Sócrates não era uma pessoa muito rica. Ele era pobre e não aceitava dinheiro de nenhum de seus discípulos. Um de seus discípulos mais famosos era Platão. Platão era um filho de uma família riquíssima e Sócrates nunca aceitou dinheiro de Platão. Existe até uma história que conta que a esposa de Sócrates sai pelas ruas de Atenas atirando panelas nele, dizendo: "Quando que tu vai trabalhar, seu vagabundo? Olha as nossas panelas furadas aqui e tu conversando com essas pessoas." O Sócrates tem uma resposta muito interessante para essa situação. Ele dizia: bom, de toda forma, case-se. Se encontrar uma boa mulher, será feliz. E se for uma mulher ruim, será filósofo. Dentre todas essas coisas que foram acontecendo na vida do Sócrates, ele foi acumulando seguidores que gostariam de o ouvir, de ouvir ele falar. E foi até considerado por um oráculo como o mais sábio de todos os homens. Porque ele conseguiu admitir perante os seus colegas que ele não sabia de nada. O Sócrates ele disse: bom, o que eu posso saber de fato? E eu não sei. Não tenho como saber todas as verdades do mundo. Essas verdades cabem apenas aos deuses. O que eu posso dizer é que eu só sei que eu não sei nada. E por Sócrates ser capaz de admitir a sua própria ignorância, que ele foi considerado o mais sábio de todos. Com certeza sabia um monte de coisas. Mas ele dizia que perante o conhecimento que pode existir no mundo, ele não sabia nada. Uma das outras frases famosas do Sócrates, é claro, é o "conheça-te a ti mesmo", que na verdade ela ficava no alto do oráculo de Delfos. Essa frase, em resumo, diz: se tu quer ser feliz, se tu quer ser uma pessoa, se tu quer fazer qualquer coisa de benéfico na sociedade, se tu quer ter uma vida com sentido, tu, em primeiro lugar, precisa se conhecer. Tu tem que se conhecer para depois conseguir viver a tua vida. Nessa vida que o Sócrates tinha, ele começou a questionar muitas pessoas, porque ele era uma pessoa muito curiosa. Essas pessoas que ele questionava eram os chamados sofistas. Eram os doutores do conhecimento. Seriam a versão antiga de advogados. Os sofistas eram pessoas que sabiam falar muito bem. Eles eram os mestres da retórica. E eles agiam como advogados para as pessoas que pudessem pagá-los. Eu tinha algo que eu precisava resolver, pagava um sofista para ir lá e falar por mim.
Então, os sofistas também discutiam questões do conhecimento. Mas para eles, e um dos seus mais famosos, o Protágoras, o conhecimento ele não era verdadeiro. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eu sou padrão para o conhecimento. Não existe uma verdade real. A minha verdade é diferente da tua verdade. Esse era o argumento dos sofistas. Por que eles usavam esse argumento? Ora, se a verdade funciona dessa forma, eu consigo provar que um estuprador é um homem justo. Os sofistas, eles conseguiam distorcer a verdade. E a isso o Sócrates não admitia. E ele utilizava de perguntas para expor os sofistas e a própria ignorância que eles tinham. Essa forma de conversar que o Sócrates utilizava vai se chamar de método socrático ou de maiêutica. Maiêutica vem do parto. A mãe de Sócrates era uma parteira. Se inspirando na profissão de sua mãe, ele diz: eu não irei colocar pessoas no mundo, eu irei fazer parir as ideias. Só que ele não pode chegar lá, enfiar a mão na cabeça de alguém e puxar uma ideia para fora. Eu preciso fazer com que a pessoa coloque sua ideia para fora. Para isso, ele fazia pergunta. Ele fazia pergunta tanto para os seus discípulos se questionarem sobre a vida que estavam vivendo, quanto para contra-argumentar com os seus oponentes. Ele chegava para a pessoa e dizia assim: tu é um cara que se diz justo, né? Me diz aí, o que é justiça? E a pessoa ia responder: justiça é aquele cidadão lá, o Jorge, ele é justo. Tá, mas o que é justiça sem um exemplo? Não, justiça é tu tem 2 pães e tu dá um para cada pessoa. E aí o Sócrates, ele utilizava da ironia para contra-argumentar. Ele ia dizer: interessante, e se uma dessas 2 pessoas está doente? É justo ela receber apenas um pão ou ela teria que receber um pouco mais? Então daí muda. Muda como? E nesse fazendo de pergunta em pergunta, a pessoa chegava num momento que ia dizer: tá, Sócrates, vai a merda. Ou tá, eu tenho um compromisso, falamos depois. O Sócrates, ele se torna a encarnação de um chato, no final das contas, para os seus inimigos. Porque ele chegava, ele fazia perguntas muito difíceis. E usando da ironia, ele chegava ao ponto de ridicularizar algumas pessoas. Como é que se resolve uma situação assim? Sabendo mais? Criando mais conhecimento? Não, tu mata uma pessoa dessas. E foi o que aconteceu com o Sócrates. No livro da Apologia de Sócrates, aparece o julgamento dele. Ele foi acusado de blasfemar contra os deuses e de corromper a juventude, por fazer ela pensar. Levado a julgamento, o Sócrates mesmo disse que ia se defender. Ele se defende, faz os seus discursos e perde. Pela democracia, os cidadãos atenienses votaram o julgamento dele e o condenaram à morte por cicuta. Cicuta é um veneno que tu toma. É uma planta venenosa que tu faz um chá e tu toma e tu morre. Então o Sócrates foi condenado a morrer por cicuta. Na noite, antes de sua morte, o Platão e outros discípulos chegaram para Sócrates e disseram: cara, nós estamos aqui, subornamos os guardas, tem um cavalo te esperando ali fora, tu vai fugir, a gente te leva para um dos nossos castelos e aí tu vai passar o resto da tua vida em conforto nos ensinando. O que tu acha, Sócrates? E o Sócrates olha e diz assim: eu não vou. Eu vivi pela democracia e eu morrerei pela democracia. De nada adiantaria ele jogar fora tudo que acreditava e tudo que ele defendeu a sua vida inteira para ficar vivo. Fica lá, não foge, toma o veneno e morre. E entra da morte para a história.
quem que nós podemos dizer que morreria por suas ideias e por seus ideais? O Sócrates defendia a democracia, apesar de terem algumas pessoas que não sabem ler filosofia que dizem que ele odiava. Ele amava a democracia e ele morreu por ela, defendendo ela até o final, mesmo sabendo que estava sendo condenado de forma injusta. O Platão, por outro lado, olha para o seu discípulo morrendo, fica com muita raiva da democracia e utiliza Sócrates como um personagem no livro da República para falar mal da democracia. Essa é a confusão que acontece. Sócrates, o homem Sócrates, amava a democracia e a defendia. O personagem Sócrates de Platão não. A civilização que nós temos, o conhecimento que a gente tem, uma boa parte do que a gente é hoje, a gente deve a esse cara. Até o próximo vídeo.